distorcida, né? E hoje, como eu disse, a própria palavra amor tá. Peraí, só um minutinho aqui que tá. Pronto, vamos voltar aqui. Hoje, a própria palavra amor está muito distorcida. E à medida que o tempo passa, a gente vai sendo cada vez mais e mais influenciado a distorcer isso tudo mais ainda. Então, o que eu estou querendo dizer com isso e como é que a gente entra na Kabbalah com relação a esse tema? É assim, não tem nada de errado da pessoa gostar de si mesma, da pessoa ter orgulho daquilo que ela fez, da pessoa ir atrás dos sonhos dela, dos desejos dela. Isso é muito bom, né? Se você fica feliz porque depois de algum tempo você conseguiu comprar, sei lá, vamos pensar numa pessoa jovem aqui que desejou comprar o seu primeiro carro, primeiro automóvel, ou a moto, sei lá o quê. Quando você compra o seu primeiro carro, você fica muito contente quando você consegue isso, né? Estou falando aqui daquela pessoa mediana, né? Não estou falando de alguém que já nasceu muito rico e que o pai dá coisa de presente assim, sem nenhum esforço. Mas se você se esforçou para conquistar esse bem material e depois você ficou feliz com o que você conquistou, tá ótimo, meu irmão, tá tudo perfeito. Você trabalhou de maneira honesta, juntou o seu dinheiro e pagou por aquilo que você quer desfrutar, por aquilo que você quer usufruir. O que começa a acontecer de errado é que, às vezes, pelo nosso próprio egoísmo, por um incentivo da sociedade, a gente começa a distorcer a importância daquilo que a gente quer conquistar. Então, às vezes, o camarada compra uma moto ou um carro não porque ele gosta disso só, mas porque ele acha que se ele não tiver a moto ou o carro, as pessoas vão olhar ele como inferior, e isso está errado. A outra coisa é que quando ele tem essa moto e esse carro, ou esse carro, ele começa a acreditar que ele ficou melhor do que ele era antes e que, portanto, as pessoas que não têm isso são piores ou inferiores a ele. E isso é um tremendo de um pecado, um tremendo de um erro que a pessoa comete. E às vezes chega até o ponto de um exagero, aonde em vez do camarada usar o carro dele ou a moto, acontece ao contrário. Ele começa a ser usado pelo veículo. O que eu estou querendo dizer? Já viu aquele camarada que quando compra o carro ou a moto, passa o final de semana inteiro lavando o carro, passando cera, passando pretinho no pneu, passando aspirador por dentro, e depois, na hora que ele vai sair, ele fica olhando lá. Se está ameaçando chover, ele não sai porque ele não quer que a chuva suje o carro. Se tá muito seco, ele tem medo de passar num lugar que tem muita poeira. E aí o camarada começa a viver para o carro e não o carro para ele. Esse é um erro tremendo. E quando a gente chega no amor próprio, comparando com isso que eu estou dizendo aqui, é a mesma coisa. Não tem problema, como eu disse, de você ter orgulho daquilo que você conquistou na vida. Seja as coisas materiais, seja através do seu estudo, da sua profissão, seja lá como for. Mas você não pode ser tomado por esse orgulho. Você perceber que você se esforçou e conquistou e ficar feliz com isso é bom. Mas quando você começa a achar que as suas conquistas te tornam uma pessoa melhor, que se você está conseguindo realizar as coisas que você faz, você é superior às outras pessoas. E principalmente, se isso vira o centro da sua vida, simplesmente conquistar mais e mais e mais, aí você saiu daquilo que é saudável, que é trabalhar para conquistar e desfrutar e dividir isso com a sua família e com seus amigos, e se tornou uma pessoa gananciosa, egoísta, que pode, inclusive, evoluir para o ponto de começar a passar por cima das outras pessoas, simplesmente para chegar onde você quer. Aí você perde todo o amor ao próximo em nome dessa porcaria que hoje está sendo muito falado na mídia, que é amor próprio. Isso não é amor próprio. Isso é egoísmo no mais alto grau, no mais nocivo que o ser humano pode alcançar. É o fundo do poço da humanidade isso. É assim. E eu nunca vou conseguir uma relação de paz e de harmonia se eu tiver numa sociedade onde todo mundo pensa dessa maneira. Porque daí virou uma barbárie, né? É todo mundo contra todo mundo e vai sobreviver quem for mais forte, mais esperto, mais malandro e até mais estelionatário. Quem souber enganar mais, quem souber passar a perna nos outros, acaba tendo vantagem. É isso. Então é a degradação total do ser humano como indivíduo e da sociedade como um todo. É isso aí. É uma grande verdade, às vezes é complicado das pessoas ouvirem isso, né? Todos nós.
Mas é a grande verdade que a gente tem que reconhecer e, na medida do possível, cada pessoa tem que buscar a melhor interna. E dessa forma, Marcelo, temos que nos amar antes de amar o próximo? Então, é assim, né? Tudo começa muito bem e depois vai sendo distorcido, entende? Eu já usei aqui, eu acho que eu falei aqui no programa, quando a gente fez o programa perto da data do Natal, eu lembro de um exemplo que eu acho que eu usei aqui, que é aquela história do Papai Noel, né? A gente olha para o exemplo de Jesus, né? A gente sabe que ele é tido como, para alguns aí ele é o próprio Deus encarnado, para outros ele é o mestre do amor, seja lá como for, como você entende Jesus. Ele vem ensinar aqui que as pessoas se amem e que as pessoas tenham a capacidade de se sacrificar por esse amor que elas desenvolvem em relação aos outros. Isso é seguindo o mandamento que está na Torá, em Levítico 19:18, que é ama teu próximo como a ti mesmo. Só que as coisas foram evoluindo, então provavelmente deve ter acontecido aquela história, né, que a gente falou. Nas festas de Natal, lá no passado, bem lá atrás, assim, começaram a entender que era importante você fazer o bem para os outros, isso é bom. Depois esse bem começou a se transformar na tradição de dar um presente para os seus parentes na festa, isso não tem nada de errado. Depois começou a aparecer a figura do Papai Noel e hoje só tem Papai Noel no Natal. Se você olhar na mídia, nas propagandas, nas lojas, quando você entra no shopping center, é só Papai Noel. Não tem um crucifixo lá no Natal. Ninguém lembra mais de Jesus. Entende? Tudo foi distorcido. Com relação a amar a si mesmo, é a mesma coisa. É como eu falei aqui. Se você quer fazer as coisas boas, se você quer se orgulhar daquilo que você fez de bom para sua família, tá ótimo. Se você quer se orgulhar que você aprendeu algumas coisas importantes e agora você pode ajudar aqueles que não sabem, ou você ganhou dinheiro e pode ajudar aqueles que não têm, não tem problema nenhum se você tiver um certo orgulho disso, de você ser uma boa pessoa e estar conquistando aquilo que é importante e dividindo com os outros. Mas quando vem a distorção, como nessa história do Papai Noel, que substituiu Jesus no Natal, essa coisa vai evoluindo até a maneira como a gente está vendo hoje. Hoje, é dito em todo lugar que primeiro você precisa gostar de você, que você precisa se amar, que você precisa conquistar suas coisas, que você precisa ser feliz, e que se tiver alguém nocivo perto de você, você tem que dispensar, porque assim, assado, que você tem que pensar em você em primeiro lugar. Veja, se a gente aceitar isso, a gente está indo contra o que está na Bíblia, que é ama o teu próximo como a ti mesmo. Não é para amar você mais do que o outro. É para amar o outro tanto quanto, ou até mais, do que você ama você. Se você entrar nessa, se a pessoa que está ouvindo a gente começar a acreditar nessa coisa que está se vendo na televisão, na mídia, em todo lugar, as pessoas vão começar a dar tanta importância para si próprias que não vão se importar em destruir os outros quando elas entenderem que isso é necessário. E se isso se multiplica, veja, num relacionamento, por exemplo, de marido e mulher, de irmão com irmão, de colega, de sócio de empresa, chega uma hora que sempre tem um conflito de interesse. Eu quero uma coisa, ele ou ela quer outra. E aí, se ele só está pensando nele, ele vai me ferir de alguma maneira. E na hora que eu for ferido, eu não vou ter nenhuma preocupação em destruir aquele que me feriu, porque afinal de contas ele já me feriu, porque ele estava preocupado com ele. E eu só estou preocupado comigo. Então, amar a si próprio não é do jeito que a gente está aprendendo aí pela TV, pelo rádio, pelo jornal, revista, novela e cinema. Amar a si próprio é dar um limite para você, de ser uma pessoa esforçada para conquistar o que você quer, mas sempre lembrando que tudo tem que ser dividido com o teu próximo. É isso. É isso aí, meus irmãos. Então, mais uma vez, Marcelo, muito obrigado. Mais uma quarta-feira firmando o compromisso da palavra, da sabedoria de Cabalá, com os ensinos da Escola de Cabalá Brasil. Mais uma vez, eu peço que divulgue o seu trabalho, divulgue o site, né, da escola, as lives que estiverem acontecendo, para que as pessoas possam ter o acesso e possa também transmitir um pouco desses ensinos que estão aprendendo, e eu tenho certeza que está tocando o coração de todos os nossos ouvintes. Muito obrigado, Marcelo. Eu que agradeço a todos vocês, mais uma vez, né, por ter essa oportunidade de falar de uma coisa tão importante.
E pedir para as pessoas tomarem cuidado quando se depararem com essa história de você precisa gostar de você primeiro, né? Mas para você encontrar a gente, você pode encontrar o nosso site, o nosso Facebook, o nosso YouTube, quando você procurar por Escola de Kabbalah Brasil no Google. É só colocar lá que fatalmente você vai encontrar a gente e tudo que você precisar saber. Inclusive no nosso site tem uma parte do site ali que você pode começar qualquer um dos nossos cursos de maneira gratuita. O começo sempre é gratuito para a pessoa entender se é isso mesmo que ela está buscando ou não. Tá ok? Agradeço a todos e até semana que vem. É isso aí, Camaçari. Mais uma oportunidade de todos nós podermos parar um horário no meio do almoço para refletir a palavra, para poder realmente querer ser uma pessoa melhor. Vamos ouvir um pouco mais de música. Somos um.